Hoje eu vou trazer 3 hipóteses, 3 teses de por que Trump aí estaria promovendo esse chamado tarifaço aí, termo que vem circulando aí nas redes sociais e na mídia como um todo. Bem, claro que cada um tem a sua visão, eu vou trazer aqui a minha visão, mas fique livre aqui para comentar aqui embaixo qual que seria a sua visão, Então, será que Trump estaria fazendo tudo isso aí, pensando sobre um viés estratégico, até mesmo comercial, até político? Então, coloque aqui nos comentários. Bem, se você não me conhece, meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. Então, bora lá! Bem, a primeira ideia, a primeira tese, que eu, na minha opinião, eu acho que é uma das estratégias de Trump, seria aí a tese da pressão estratégica. Mas, Matheus, o que seria isso, Bem, imagine o seguinte, a gente tem então a China, basicamente a segunda maior economia do mundo, e que, dentre outras coisas, além de, claro, ser aí líder na produção de semicondutores, de chips, também produz aí muitos carros elétricos, então o famoso BYD, essa empresa chinesa, cresceu muito nos últimos anos, inclusive no Brasil. E claro, a China exporta muito esses carros mundo afora, principalmente Estados Unidos. E aí, com essas tarifas que o Trump impôs, que aí foram várias tarifas de vários valores específicos, mas a maior tarifa foi a da China, que girou aí, basicamente está aí em 34%. Então, qualquer produto chinês vai ter ali um imposto de 34%. Então, claro, isso para a China é algo ruim, porque você vai encarecer o custo e basicamente o preço final do BYD para o mercado aí estadunidense e para também outros mercados, E aí para a China isso é algo ruim, ela vai ter aí na sua balança comercial, ou seja, aí as exportações menos as exportações, ela pode aí entrar num cenário de déficit, Então ela vai exportar menos produtos e consequentemente vai arrecadar aí menos dinheiro para o país. E aí Trump, sabendo disso, sabendo que vai impactar toda essa cadeia global, no caso aí de carros elétricos, ele vai lá e chega para a China e fala, eu tô vendo aí que você está com essa dificuldade aí, claro, por conta das tarifas que ele impôs, então ele não é bobo. Então a gente pode fazer um acordo aqui, China. Vamos fazer o seguinte, eu estou vendo que você está com essa dificuldade, então por que você não faz um tratado comigo, ou por que você não me dá uma parte do dinheiro? Aí isso aí pode ser várias coisas, Então isso aqui é mera especulação. Mas a ideia geral o Trump ele vai usar isso como um poder de barganha, ou seja, ele vai pegar essas tarifas e vai dizer para a China, me ajuda aí, porque eu também te ajudo, por conta da situação que ele gerou. E aí, claro, ele vai obter benefícios econômicos, benefícios até mesmo políticos, ou seja, ele pode até ficar mais popular entre os eleitores norte-americanos, justamente porque ele vai ser visto aí como um cara estratégico, um cara que pensou ali e articulou todos esses processos políticos. E também como presidente dos Estados Unidos que freou aí o crescimento da China. Então, essa também é um legado, um símbolo que é muito importante não só para a imagem dele, mas também aí para a imagem dos Estados Unidos como um todo. E isso até é um ponto interessante, porque, diferente aqui do Brasil, nos Estados Unidos, os dois principais partidos, que são os republicanos e os democratas, ambos concordam, em sua grande maioria, que a China é algo que tem que ser enfrentado, sim, não defendem que a ascensão da China, até porque, enfim, eles estão nos Estados Unidos, eles querem que o país deles cresça, Então, nesse sentido, os democratas, e republicanos também, eles são contra, essa cultura e política chinesa, no caso aí o comunismo ou socialismo de mercado chinês, Então, esse sistema aí que vigora lá, e eles não concordam, porque eles aí acreditam muito na questão, das liberdades individuais, da liberdade do sujeito também, em um Estado aí democrático. Então, essa é a hipótese número 1 com relação aí ao grande tarifaço de Trump. A segunda hipótese é a tese econômica eleitoreira. Como assim? Bem, também pensando um pouco nessa lógica, no caso aí na população estadunidense, quando Trump ele coloca essas tarifas, isso é uma forma dele também aí considerando que os países vão pagar as tarifas e tudo mais, ele vai conseguir aí mais verbas para o país. Apesar de, claro, gerar uma inflação interna, então há um grande debate, um complexo debate com relação a essas medidas. Mas, se a gente pensar exclusivamente na questão das tarifas, o fato do Trump impor isso vai trazer mais receitas para os Estados Unidos, certo? Beleza.
E um outro fato, também uma outra consideração importante, é que atualmente os Estados Unidos está com um déficit muito grande, déficit aí fiscal, enfim, déficit nominal no geral, e isso para o país não é bom, né? Então, países que têm déficit geralmente não é bem visto aí, né? Pelos economistas, então pela economia, né, como um todo. E aí, Trump poderia estar fazendo isso, né, estar tarifando os outros países para não ter que tarifar, né, não colocar impostos internamente. Ele vai pegar esses recursos que ele vai receber, né, de tarifas de outros países, vai usar isso para acabar com o déficit dos Estados Unidos, né, o déficit nominal, e isso, consequentemente, vai melhorar a economia e poderia, enfim, até mesmo possivelmente no futuro, gerar aí mais votos, né, e mais popularidade de Trump, do que se ele simplesmente pega essas tarifas e joga tudo para a população local, né, que no final das contas vai pagar mais caro, né, porque o imposto no geral aumenta, né, o custo médio de produção. Então, os produtos, né, que você vê no supermercado vão ficar mais caros, né? E aí, isso, consequentemente, o pessoal ia falar, pô, o Trump tarifou a gente aqui, né? Em vez de tarifar outras pessoas, não, ele quer tirar dinheiro do nosso bolso, de nós, estadunidenses, né? Então, haveria todo esse jogo, né, essa lógica por trás de Trump, né? Claro que essa segunda aqui eu acho mais improvável porque, pô, se a gente analisar aí, né, os efeitos que uma medida protecionista, que é o que o Trump está fazendo, né, então privilegiar, né, o mercado nacional, né, a indústria nacional, a gente sabe que muitas das vezes os produtos vão aumentar e isso vai gerar inflação interna dentro dos Estados Unidos. Por isso que o mercado atualmente, nesses últimos dias aí, nessas últimas semanas, tem estado tão volátil, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer, se os países vão aceitar essa tarifa ou não, se isso vai gerar uma inflação nos Estados Unidos e isso, consequentemente, aumentar a taxa de juros por lá, né? Então, isso tudo está pesando aí na mão, né? Na precificação dos ativos, né? Até mesmo dentro do mercado financeiro. Mas o fato é que isso aí, para Trump, se for feito da maneira que ele está, como eu falei aqui, da maneira que eu descrevi, poderia ser uma forma de suprir esse déficit e converter esse déficit em um superávit nominal. E a última tese, mas não menos importante também, e que na verdade é a tese mais improvável, na minha opinião, que seria aí a tese do poder maior. Seria aí basicamente uma hipótese, né, de reforçar a hegemonia americana dentro aí do nosso sistema financeiro internacional, né? Então, por exemplo, a gente tem nos últimos anos aí o crescimento econômico chinês, né? Claro que há algumas ressalvas, né? Como até mesmo a questão aí do mercado imobiliário, que atualmente vem perdendo força, e isso tem diminuído, né, o crescimento econômico da China nos últimos anos. Mas é fato que durante aí os últimos 40, 50 anos, a China obteve aí um crescimento expressivo, né, chegando aí ao patamar de segunda maior economia do mundo, né? E isso, essas tarifas, né, você impor essas tarifas para esses países, principalmente aí para a China, seria uma forma de dizer que, não, nós, Estados Unidos, temos aqui o domínio, né, e a hegemonia, né, do sistema financeiro, e a gente sim é grande, a gente é a primeira economia do mundo, e vamos continuar sendo. Então é meio que uma afronta ali, né, à China, né, e ao Xi Jinping, né, o presidente chinês, para dizer, né, que os Estados Unidos, eles são sim os líderes, né, no comércio internacional e basicamente para reforçar esse poderio tanto econômico quanto político estadunidense. Mas e você, o que você acha disso tudo? Você acha que Trump vai fazer isso? Você tem alguma outra hipótese? Bem, coloque aqui nos comentários para eu ficar sabendo e quem sabe você não acerta, né? Então vamos ver aí quais serão os próximos passos de Trump e sua política tarifária, né? Bem, no geral foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça aqui de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui para não perder nenhum dos nossos vídeos. É isso e até a próxima!